Aperreio, Antologia Poética. Segunda mostra Bota o Teu de Poesias Periféricas de Maracanaú. Projeto aprovado no 13º Edital das Artes, Linguagem e Literatura. Categoria Circulação e Difusão Literária. Apoiado pela Secretaria Estadual da Cultura, com recursos provenientes da Lei Complementar Paulo Gustavo. Apresentação. Maracanaú, terra indígena, terra de artista, terra de poesia. Seus mais de 105 km² abarcam histórias de isolamento, repressão, violência e silenciamento arquitetado, mas também abarcam os ventos que assobiam nas diversas lagoas espalhadas entre os seus quase 40 bairros. As lembranças dos voos das Maracanãs e muitas histórias nessas idas e vindas desenhadas pelos trilhos em suas ruas, alamedas e praças, que apesar de se encontrar muito mais em uma engrenagem de apagamento histórico-cultural, teimam em resistir na memória de 234.392 habitantes. E aqui se vive a resistência periférica, artista periférica, à margem marginal. Se vive o ciclo vivo da juventude que de verdade podem compartilhar suas vozes e desejos. Se vive. Essa obra é dividida em 2 partes: poemas e performances. Leiam, assistam, compartilhem e aproveitem. Arnaldo Moura. De volta na pista, Rodrigo Cídio, premiado na categoria Escrita. Essa é a cidade dormitório e o trânsito da paz. Cuidado para não morrer em transe. Essa é a cidade dormitório e o trânsito da paz. Cuidado para não morrer atropelado e em transe. Gastando meus dons de visionário com algo que não me dá alegria, sem esse plano de milionário que abusa trabalho de correria. Se for para fazer, faço o som mais fino. Lanço para vocês, lanço com maestria. Não é só usar droga, não é qualquer rap. Eu perco pessoas dia a dia. Pessoas que olho e nem mais conheço, tipo água, que escorre pro ralo da pia. Desinformação tem pra todo lado, abusam trabalho de correria. De volta na pista, ansioso, depressivo, solitário, gastando meus dons de visionário com algo que não me dá alegria. Ansioso, solitário, de volta na pista. Quando vai rolar esse som de novo? Em casa você se perguntaria: oxe, não quero perder pra essas fábricas, nem morrer afogado na pia. Conheço vocês de noite, mal educados, rei na barriga. Tamo tudo no mesmo buraco, mas se cai a bomba, aí sei bem quem fica. Desinformação tem pra todo lado, abusam trabalho de correria, supersídio depois do vírus, ainda vivo. Voltei aqui pra dizer que esse é o De Volta na Pista. Chama de revolta, Carol Vieira. Desde a caverna do primeiro instinto, fez-se centelha da iluminação a chama da revolta. Tecnologia ancestral que aquece e acende, mas que também queima, e que, num instante, se consome, numa faísca que saltita em minha corpa e em teu pavio mítico que me conduz. Sou, então, fogo de rito, de dança, de magia, que purifica, luta e transmuta. Hereges como nós arderam e não morreram, viraram brasas e renasceram. Eis o fogo, ciência, guerra, vida e sonho. E se o mundo é frio, se o tempo é morte, queimemos tudo e reacenderemos a sorte. Carta a Carolina Maria de Jesus. Ciana Braga. Ciana Braga, abril 2020. Ó Carolina, tu sabes o que sentimos, sabes o que passamos, sabe como vivemos. Lembro das andanças e histórias de minha avó, escritas em palavras na memória e no meu peito, assim como escreve suas histórias. Escrevo esta carta a ti, pedindo bênção e luz às minhas escrevivências, saudando a ti assim como aos meus ancestrais. Peço que o sangue que pulsa em minhas veias sejam tão latentes como suas palavras. Peço que a minha fé seja tão intensa como suas histórias. Peço que minhas palavras sejam um refúgio como as suas. Peço que minhas raízes sejam um impulso para as histórias. Peço que minhas angústias sejam transformadas às palavras. Peço que as minhas alegrias sejam reluzentes nos contos. Peço que minha pele seja escurecida em vivências. Peço que meu saber voe longe em diversos corações. Peço que meu caminho seja trilhado com sabedoria e que minha mente seja iluminada como sua esperança. Eu cansei. Lydia Holmes. As portas estão fechadas. As fachadas comerciais não me cabem mais. Nunca couberam.
Eles sabem como me fazer engolir tudo o que eu vi, vivi e senti. As portas estão fechadas e meu povo arrombou a janela de novo. O meu povo que se perdeu na história, pois portas fechadas apagam memórias. Vitrines lotadas, comerciais coloridos e meu povo sofrido posa para fotos sorrindo a dita dura realidade do brasileiro de verdade. A censura que não acabou nos faz pensar que podemos sonhar. De punhos cerrados e olhos ligados, somos livres para seguir a corja do gado. Me diga você, acabou a ditadura? Se eu saio na rua com medo de morrer, se fazer meu preto correr, se o tiro só encontra o pobre, se os direitos são só pros nobres, a tal da ditadura acabou? Se eu saio com medo de viver enquanto vejo um Nordeste inexistente na TV? No que te faz pensar que acabou, se as mentiras contadas não escondem quanto ele matou? Eu cansei de ouvir que as exceções são para brancos que não temem dever bancos. Cansei de ver meu mundo dividido e a mídia aplaudindo bandido. Eles querem silêncio, cabeça baixa e pernas abertas. Cansei de achar que não mereço existir, que a arte não é para mim. Então está decidido. Nós vamos sorrir. Podemos não tolerar, mas enquanto eu tiver voz e memória, não permitirei que apaguem nossa história. Alerta, Karine Vasconcelos. Alerta, sempre sorrindo, nunca chorar, não ficar triste, observar. Sem perder a ternura, a paciência, o bom humor, a hora. Do remédio, da escola, da terapia e ter em dia. Qual dia? Qual a próxima consulta? O protocolo de atendimento, a guia do procedimento. Como proceder nesse momento? E depois, o que virá? O que não há de vir? O que será de mim? Era o tempo, Weasley. Era o tempo dos ventos que sopravam versos pelas cascatas até as alfombras das sepulturas. A velhice sombra da morte ainda não acenava, nem me sorria. E o coro da cidade era o torá dos terreiros. Estava na cúspide, entre a meia-vida e a sua totalidade. Como são tortas as linhas dos infinitos destinos. Lembro com certa facilidade daqueles céus acobreados, das noites negras picotadas pelos astros. Bem, ia dizendo que era o tempo daqueles ventos, quando os poetas não assinavam suas poesias. Aqueles imemoráveis poemas que cantavam sobre os deuses expulsos, que cantavam as montanhas ainda não explodidas. Busco por todo lado os sinais de sua continuidade. Não há literatura ou iconografia, apenas algo que pulsa e salta a materialidade, para fora de meu inconsciente, de nosso inconsciente, vasculhando esses tempos, enrabando as memórias. Arrenego a verdade arrogante das letras dos homens para perscrutar o escondido nas entranhas da agonia de nossa história. Incomum, Elana Albuquerque. Os ventos já não são os mesmos há muito tempo. Vejo tensão nas ruas, mas agora é com clareza para quem vive em guerra, fogos é uma distração. E é incomum falar sobre o que anda acontecendo, irmão. Pobre morre e é preso, sem um julgamento, enquanto os elementos estão montando em você, ó jumento. Revolta dos que tentam viver livre há muito tempo, procurando um argumento e não um armamento. Alimento de conhecimento no momento tenso como esse é do que precisamos. Não diamantes, como se tudo fosse fase, sem disfarce, parecendo um jogo de vida ou morte, um tal de Jumanji. Mas precisamos entender mais do que isso, ó rapá. Se questionar sem antes se preocupar, ir além, ter um sentido na vida, enxergar o lado bom das coisas e também a superar. Lentes sem contatos, sem retratos, ficam à espreita a me procurar, sentenciando cada um como devido respeito a ser julgado. Ó capitão do mato, saia fora agora. Eu vejo os gansos há 1000 anos e orquestrando, desvalorizando todos os meus planos, fazendo com que não me vejam mais como humano. Orquestrando e desvalorizando os meus planos? Retrocesso mental, histórico e cultural. Não me venha com esse papo, na moral. Pensei que vencer na vida era ter poder, mas sem te desmerecer. Hoje em dia, meu demônio é o mais real. Guerras travadas por dinheiro e argumentos, sem ao menos termos um direito de resposta. Somos revolta, mas sem esmolas. Queremos escolas, hospitais e um mundo bom, e queremos para agora. Poder andar por aí, no mundo afora, sem se preocupar na sola, isso que me aflige e me apavora. E podem ficar sabendo que eu não vou desistir. Meu intelecto é da rua, pronto para te distrair. Ó Já, olhe para os seus filhos, em luta aos esquecidos, onde eu não vou me dar a mão para esse mundo cão. Sangue nas mãos daqueles que oprimem os oprimidos. Meu orgulho foi ferido e não me deixa aqui no chão. Tempos difíceis, Guilherme Vitoriano. Em tempos difíceis, onde o grito da alma se perde no cais,
O peso da opressão, como ferro, foi, mas a esperança teimosa se refaz. Sob os passos pesados da noite sem fim, caminha a luta como um sonho a brilhar. Entre as grades, entre os olhos a viajar, o amor é a chama que se mantém acesa. A terra, marcada por lamento, a alma rasgada pelo vento. Mas, ainda assim, nasce no peito o dever de ver o mundo com olhos mais fiéis. Nos olhares cruzados, nos gestos pequenos, na voz sussurrada, em cantos e risos. Há um grito calado de amores serenos que resiste ao tempo, que enfrenta os abismos. No sofrimento se busca beleza, entre os escombros, entre a dor e o medo, pois a vida mesmo com sua dureza encontra sempre um pedaço de segredo. Ah, que os tempos difíceis não apaguem a chama e que o amor seja farol, mesmo quando a guerra clama. O fim, Matheus Wesley. Nascido sem ser planejado e desde cedo planejando como seria uma história com um final feliz, sempre de braços dados com a emoção de se aventurar pelo mundo que eu criava nos goles que dava. Em um mar de sentir, estive nadando contra a corrente, tentando me salvar de sempre sentir demais. O sal que dá gosto também corta, e o sal que conserva me manteve na dor e sentindo tudo a cada instante. A serpente do mar que cruza a fronteira do céu com a terra me levou para cima, lá no ápice da visão de onde tudo começou, e o peso de saber demais lhe causa dores internas. O solo está doente e o plantio está morrendo conforme o semeador parou de sentir alegria e só aproveita o que lhe resta de toda a safra. Mas o que isso tem de ruim? A fraqueza e o medo de estar sempre à espreita da fome, de sentir a fadiga e os pensamentos se misturam, lhe fazendo vomitar tanta coisa podre que já engoliu da antiga safra. O exército de espantalhos criados pelo semeador já não espantam mais os corvos e nem lhe fazem companhia eficaz. Supostamente, os tais maltrapilhos espantalhos só lhe observam. Um antigo catavento tem uma de suas hélices quebradas pelo tempo, mas de que faz diferença? Pois naquelas terras já não ventava mais. Acorde-se pela manhã, Anna Kelly. Acorde-se pela manhã e dê o melhor de si. Tome um bom banho, sirva seu café. Lembre-se de ter sobrevivido o dia anterior. Glorifique-se, sinta-se viva, contemple o dia, ouça sua música preferida, escreva, chore, só não deixe o vazio te consumir. Dê bom dia à sua família e vizinhos, se abrace, corra, pare e descanse. Sinta o calor do sol e o cheiro da sua comida preferida feita pela sua mãe. Ame, faça carinho no seu gato e elogie seus amigos. Se convença que depois disso tudo vale a pena viver. Sem título, Lanai. Teu aroma tênue no meu nariz me faz transpirar sobre tua pele. Teu beijo lento no meu pescoço me faz arrepiar com teu tatear. Eu sinto seus dedos como relevo, me encaixo no formato do teu corpo, acolho teu olhar. O mundo gira amorosamente quando estou no teu abraçar. Posso cobrir o que está ferido em você com as linhas da palma das minhas mãos. Meu bem, só não diga que não. Átomos que se misturam, Nicolas Dominique. Lembro-me da minha imensidão em seu olhar, a sonoridade da sua voz tal qual uma harpa divina, a bênção de estar amaldiçoado pelo teu encanto. Se em teu seio não posso descansar, se tua boca não posso saborear, se em ti não posso tocar, te ver, te ler. Qual o sentido da minha existência? Átomos que se unem, almas que se misturam. Chamo teu nome quase como uma súplica. Vem até mim como uma morte súbita. E me liberta, me agarra, me completa, faz de mim parte de ti. Nossos corpos suados em meio aos grunhidos, os sorrisos em meio ao beijo, os gemidos no ápice do prazer, nos tornando um só, corpo e alma. Te ter não é suficiente, te querer não é suficiente, pois sem ti nada sinto, não vivo, não respiro. Quero estar contigo por toda a eternidade. Infringindo todas as leis da realidade, até depois da morte teremos o universo todo para explorarmos e finalmente nos juntarmos em uma só consciência, sentindo cada átomo um do outro. O sol não brilha mais, Marcos Oliveira. Os dias são os mesmos, mesma monogamia, com o sonho de viver. Vive ou não vive, sempre o mesmo dilema, mais um cigarro aceso, mente cheia, bebo na ilusão dos meus problemas sumirem. Com medo, frustração, raiva, sempre com a mesma cobrança para crescer. Uma dor de um poeta escrita, acorda, não tem mais sentido. O sol não brilha mais, a noite reina, e poetas brilham como a sua melancolia à luz do luar.
Afundo em meus pensamentos em uma noite turva e mais um maço de cigarro se foi. Lágrimas caíam como gotas de chuva, copo cheio de falsa endorfina e acabo me afogando em meu próprio mar. Carta para ela. Buja. Por que você é assim? Lembro quando te conheci numa brincadeira de pivete, brincando de ser MC. Passei a noite toda escrevendo, sempre estava pensando em ti. Não sei se tu ficou mal acostumada, pois sempre que pro lado eu olhava, tu se afastava de mim. E quantas vezes tu se afastou, quantas vezes me perdoou, depois eu dizer que não te queria, e eu sempre voltar quando sentir dor. E se um dia tu não voltar? Tu não sabe que eu tenho medo, são meses para reconciliar e tu sumir no estalar de dedos. Por que você é assim? E ainda é tão ciumenta, culpa toda a minha casa, todos os horários da minha agenda. Não quer que eu faça mais nada. Seja devoto, faça novena, me dedique totalmente pra você até depois dos 90. Mas a gente junto é tão bonito, e eu nem ligo pro retorno, se tô no lucro ou prejuízo, mesmo tu todo dia aperreando meu juízo, falando na minha cabeça pra eu fazer isso e aquilo. Tentei te esquecer. Talvez eu tenha sido covarde, ocupei minha mente, tentei outras fitas, viver outras vidas, fiz uma faculdade. Por que você é assim? Mas tu sempre esteve comigo. E tudo que eu faço, sempre tu aparece no caminho. Às vezes luz no fim do túnel, às vezes o meu abrigo. Minha leal companheira, verdadeira no choro e no riso. Eu também tenho os meus problemas. Acho tudo insuficiente, que sempre dá pra melhorar. E nisso eu sei que tu me entende. Às vezes eu esqueço até da fome nas horas que tu me prende. Por que você é assim? E a gente segue nessa, sempre até eu viver só contigo, não sei se meu corpo aguenta. Tás comigo desde o ventre, me viu ser homem, menino, criar solução, problema. Me fez conhecer muita gente, derrubar meus inimigos, sentir a tua presença. Eu quero viver contigo, quero trabalhar contigo, ficar longe dos perigos que eu passo para te fazer. Já risquei todas as paredes da cidade, dependi de caridade, tudo isso pra essa chama não morrer. Por que você é assim? Até ser só eu e você, eu não sei se meu corpo aguenta. Talvez tu não queira meu corpo e eu não entendi ainda o teu esquema. Se tu soubesse o quanto eu te quero, acho que tu teria até pena de mim. E agora, me responda. Arte, por que você é assim? Fui embora, mas você não saiu de mim. Zhuanga Adjoniak. Lembro-me das minhas andanças ainda criança, da quantidade de vezes que saía correndo da estação, percorrendo toda a Avenida Central, indo em direção à casa de minha tia Ilka. Adorava comer os salgadinhos do tio Zé, morria de medo das vaquinhas e touros criados pelo vizinho, e jamais esquecerei das inúmeras estratégias que criei para não ter que cruzar meu caminho com os das vaquinhas. Morria de medo de ser chifrada, pois já tinha esse tipo de experiência na família. Lembro também das idas à igreja, das várias igrejas. São Francisco, Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora Aparecida embalaram muitos meus domingos. Milton Dias me acolheu como ninguém. Muitas professoras ali me viram pela primeira vez. Acreditavam em mim mais do que eu em mim mesma. E olha só no que deu. Aprendi a acreditar em mim também. E isso fez com que eu saísse daqui. Fui alçar voos longos e distantes. Visitei e morei em outros lugares. Fui embora. Mas você, Maracanaú, não saiu de mim. Me descobri muitas coisas, fazendo as pazes com lugares e pessoas, e foi nesse processo que voltei para ti, de forma física, emocional, política e psicológica. Tinham tantas maracanãs em mim, tantas, mais tantas, que no processo de reencontro me perdi. Até que um certo dia, em busca das maracanãs, me reencontrei. Me deparei com uma imagem refletida nas águas do açude Santo Antônio do Pitaguari, tentando me encontrar. Me vi Maracanã, pesada, encharcada, mas com muita certeza de pertencer ao lugar que ali estava. Confesso que a despedida foi necessária. Talvez, se eu não tivesse ido embora daqui, nunca teria sido encantada por essa cidade e tampouco me descoberto Maracanã. Sem título, Vládia Fernandes. Acontece, meu amor, que entre a gente tudo fica subentendido. Os momentos, os afetos, teu gemido no meu ouvido, e muitos se perguntam o porquê de junto não sermos vistos. Afinal, estamos ocupados construindo momentos vividos, lindos. E se um dia por ti meu coração for partido, todos saberão que foi você o meu último escolhido. Me desculpa, amor, por espelhar em ti os traumas que trago comigo. Dupla face ou mirando o espelho. Tati Valente. Você dói dentro do meu corpo, alma.
Você está ausência e vibra da existência por dentro da minha cabeça. Você não chega e a minha existência desassossega os dias de trabalho árduo. Você nem liga e o telefone faz pu, 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 como minha esperança. Você desanima, mesmo assim espera um milagre. Você já era e no meu corpo os cheiros que podiam ser. Você carnaval e meu jazz tem uma cadência lenta. Você dorme enquanto meu corpo vibra de prazer. Você lentidão, só queria correr até sentir os pés saírem do chão. Você desliga. Sinto falta de ar no escuro. Você não vai e começa a criar notas mentirosas para desculpar meu desinteresse. Você se joga entre braços, meu casulo se abre e me acalenta na solidão. Você multidão, eu escorrego entre bueiros. Você recua, te puxo entre cactos, mas você não vem. Você esquece, só desejo lembrar. Você desdenha, entristecendo meu mundo paralelo. Você queria, meus verbos são sempre conjugados no futuro do presente. Você cria caos, solfejo um reggae entre rosas. Você não surta, todo o meu TDAH é geneticamente comprovado. Você desalinha. Meu novelo vive eternamente embaralhado. Você dispensa. Morro despedindo o máximo de tudo. Você pisoteia as jacas, admirando a ateira. Acordo todas as manhãs. Você balança as cordas, admiro a firmeza das tiras móveis. Você prematura, sinto a velhice na soleira da minha porta. Você não arrisca, vivo entre os carros em alta velocidade. Você compra marshmallow, faço saladas de frutas ao meio-dia. Você merece, continuo procurando a luz. Você nem sabe, jamais procurarei saber. Você nem pensa, estou amorrinhada de pensamentos frívolos. Você percebe mantendo silêncio, grito alto, sempre, muito alto. Você pausa. Minhas pernas caminham frenéticas na areia frouxa. Você cumpre metas. Dispensa mandatários e viva a criar mundos para viver desiludida. Você se produz. Maltrapilha, alimenta meu desânimo. Em mim, a saudade é quase um morrer. Performance poética. Novembro Verde, Marcos Valentim. Premiado na categoria Performance poética. Conto de Fevereiro Verde. Os sopros acolhedores nas tardes aqui nos Alpes. O sentimento de ser o escolhido talvez seja verdade. A hora me falta memória, talvez 4 da tarde. A luz do sol se esverdeando na mata, quase que abstrato. No alto da escada eu olho para a varanda. A mãe e a Scarlett conversando, de olhar já me emociona. Lembre-me dos tempos de menino, tempo da inocência e da simplicidade. Antes do trabalho, capitalismo e falsidade. Era tudo tão mais simples, ali é sem maldade. Hoje, fase adulta, busco minha verdade. Diante dos meus olhos, isso passa em segundos. Para elas sou poeta, uma sociedade vagabunda. Tardes de novembro, o vento, calmo e quente. Memórias vai e vem, para o bem do meu deleite. O câncer da opressão. Rosenberg Façanha. O câncer da opressão se manifesta desde tempos passados. Somos vítimas, culpadas pela criminalidade que nos prende. Enganamos a nós mesmos dizendo que somos conscientes. Capitalismo ativo que gera cobiça em qualquer indivíduo. Pacífico, nocivo como um vírus corrosivo. Segregação racial, social, faz parte da antiga história futurística, outrora vergonhosa, do seio do meio e seu no começo, no coração embranquecido do preconceito. A humanidade, benditas brasileiros, pratica o racismo e finge que ele não existe. Na camuflagem do subconsciente resplandece o gênero negado por tanta gente, de escravo, escuro, preto, negros, guerreiros, força de vontade, luta, persistência, falsa liberdade. Sociedade, que sociedade? Democracia que manda hipocrisia, lascívia, abuso de poder, corrupção, hegemonia de civilização antiga. De faraó a presidente, será que você me entende? Epitáfio dos Olhos. El Pós-Punk. Andava na noite fria e entre corpos quentes. Andava sempre sozinho, mas nunca ausente. Nos abusávamos assassinando a partida, para que tu, noite, não fosse perdida. Ficávamos em busca de nossas riquezas, para que pudéssemos ser felizes em nossa pobreza. Onde,
finalmente eu pudesse ser engolido pela noite e regurgitado pela manhã em minha cama, onde só me restaria o epitáfio em meus olhos, de tudo que eu fiz, de tudo que eu vivi e de tudo que eu senti. Ficha técnica: Jordana Nascimento, coordenação geral e produção executiva. Natural de Viçosa do Ceará, é multiartista, produtora cultural e mãe da Malu. Tem criações em palhaçaria, artes visuais, literatura e cultura popular. Graduanda em artes visuais pela UES. Criadora da Casa Mateusa e do projeto Uma Mulher Me Disse. Integra o coletivo Bota o Teu e a rede de comicidade feminina do Ceará. Também é arte educadora e brincante do Reisado do Garajal Guerreiros de Jorge. Jefferson Gonçalves, designer e produção geral. É artista visual, multilinguagem e arte educador de Maracanaú. Trabalha com ilustração e pintura usando técnicas mistas e materiais diversos. Integrante do coletivo Bota o Teu como produtor cultural e designer e co-criador do projeto de arte urbana O Corre do Ganso, licenciando em artes visuais pela UES e integrante do Conselho Municipal de Cultura de Maracanaú, CONCUT, como suplente na linguagem de artes visuais. Também é palhaço, poeta e artista de rua. Duda Rodrigues, comunicação e apresentação / mediação. Duda Rodrigues é escritora, produtora cultural e comunicadora. Produziu Saraus da Juventude Fogo no Pavio, 2016-2021. É responsável pela Trend Arte e Fora do Stories, Tu Tá Bem? 2021. Foi pesquisadora no podcast Litera Preta Cast, 2022. É autora de Iniciando a Despedida, 2022 e Rojo, 2023, zines virtuais e independentes. Em 2024, ministrou oficinas de escrita criativa dentro do seu projeto autoral Experimentando Outros Jeitos. É integrante do coletivo Bota o Teu e da coletiva de artistas negras de Fortaleza e região metropolitana Sarau das Pretas, Pretaral. M. Souza, comunicação e diagramação do e-book. M. Souza é Vetinha, artista plástica, poeta, atriz, palhaça, arte educadora e designer gráfica e produtora cultural e profissional piercer de Maracanaú. Criadora do Dias Verdes, onde mistura sua existência à pintura em diversas superfícies, tirinhas, poesia, audiovisual e mais uma ruma de viagem. Presente na OFO, Antologia Poética, é integrante da coletiva de artistas negras de Fortaleza e região metropolitana Pretaral e do coletivo Bota o Teu. É brincante do Reisado do Garajal Guerreiros de Jorge. Felipe Fermino, produção geral e apresentação mediação. Maracanauense, 30 anos, graduando em Artes Visuais, Universidade Estadual do Ceará, UES, iniciou suas atividades no ano de 2013. Brincante do Reisado Guerreiro de Jorge há 12 anos, palhaço e malabarista no espetáculo Circo Alegria, Grupo Garajal. Integrante do coletivo Bota o Teu, que promove o evento Sarau Bota o Teu, evento independente com 8 anos de atividade, como também mostras, performances literárias, espetáculos infantis e intervenções artísticas. Criador da Bodega Jeremias, espaço com foco no circo, nas artes visuais, além de espetáculos solos na linguagem de circo e da bufonaria. Eduardo Santos, produção geral. Maracanauense ativa há 5 anos nos sinais e praças como palhaçaria e malabares. Integrante do coletivo Bota o Teu, produzindo o Sarau Bota o Teu, que há 8 anos vem com suas edições mensais com calendário fixo. Brincante de Reisado através do Instituto Garajal de Arte e Cultura Popular, onde realizou diversos cursos e vivências artísticas. Nas artes visuais, tem se dedicado às técnicas de estêncil, pintura e projeção. Sabrina Moraes, curadoria. Sabrina Moraes, Maracanã, Ceará, é escritora, pesquisadora e curadora literária, produtora cultural e arte educadora, autora dos livros Pele, Sentidos, Temperatura, 2021, editora Triluna, Enlevozinha Erótica, 2023, independente, Águas Oníricas, 2024, editora Urutau, Léo Silva, fotografia, artista visual, pesquisador, produtor cultural e curador, transita entre as artes visuais, o audiovisual e a performance em pesquisa criações implicadas com as memórias, as paisagens e as imagens em estado de migração e de coabitação ecológica. É mestre em comunicação pela UFC, graduado em História na UES e formado no curso de realização em audiovisual da Vila das Artes, em Fortaleza, Ceará. Participou de diferentes exposições, residências, laboratórios, cursos e acervos. Reside em Maracanã, Ceará. Ícaro Barbosa, videomaker e audiobook. Pesquisador, cientista social, realizador audiovisual e artista multilinguagem, licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará e formado no curso de Realização em Audiovisual da Vila das Artes. É realizador nas áreas de direção, fotografia, desenho de som, trilha sonora e som direto. Exerce pesquisa no vídeo que se aproxima das questões da periferia, da música popular, da palhaçaria e da cultura indígena.
Além disso, é fotógrafo há 4 anos, brincante de reizado há 5 e parte do regional há 3. Ao longo destes pesquisou parte dos elementos que compõem as searas rítmica e melódica da rabeca, do violão, da percussão e da voz. Jemima Rocha, tradução e interpretação de Libras. Meu nome é Jemima Rocha, sou intérprete de Libras, linguagem brasileira de sinais, tenho 1,61 metros, estou vestindo blusa preta de manga longa e calça preta estilo couro. Olhos castanhos, cabelos também como castanhos escuros e amarrados como um coque. Estou com uma maquiagem simples e batom vermelho. Faço com as mãos o sinal de coração próximo ao peito, atrás de um fundo verde estilo chroma key. Arnaldo Moura, texto de apresentação. Maracanauense começou sua carreira artística com o teatro em 2002 e em 2014 por conta de sua atividade teatral desenvolvida no Grupo Garajal, grupo que até hoje faz parte. Começa a desenvolver e aprimorar suas atividades com artes visuais. Também trabalha como escritor, no audiovisual e na produção. Aperreio, Antologia Poética. Segunda mostra Bota o Teu, de poesias periféricas de Maracanaú.